Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Ana da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe o canal. O líder das Nações Unidas disse que o mundo está entrando na era do caos. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em declarações perante a Assembleia Geral esta quarta-feira, lamentou que o mundo esteja a entrar numa era de caos, enquanto o Conselho de Segurança da ONU, principal plataforma para questões de paz, está atolado e derrubado por fissuras geopolíticas. Ele está dizendo que a ONU está dividida por questões geopolíticas e é bem perigoso porque não tem como resolver várias questões por causa disso. Guterres indicou que essa não é a primeira vez que o Conselho fica dividido, mas é a pior. A disfunção atual é mais profunda e perigosa. Durante a Guerra Fria, mecanismos bem estabelecidos ajudaram a gerir as relações entre as superpotências. Lembrou Guterres, acreditando que no mundo multipolar de hoje faltam esses mecanismos. É assim, o nosso mundo está a entrar numa era de caos e estamos a ver resultados. Uma lei da selva perigosa, imprevisível, com total impunidade. Ele disse nas entrelinhas que durante a Guerra Fria tinha uns mecanismos, algumas coisas que podia resolver essas questões geopolíticas. Hoje não tem mais. Então, o mundo está entrando num caos, segundo ele, porque a ONU não tem como resolver, porque ela está dividida. Então, o problema está lá dentro também. Além disso, durante o discurso no qual formulou as prioridades de trabalho para este ano, o secretário-geral da ONU destacou diversas ameaças, como a grave crise climática, que todo mundo fala, a falta de regulamentação no domínio da inteligência artificial e o aumento das desigualdades no mundo. A inteligência artificial, ela pode trazer até o terrorismo, né? Estão alertando Israel que aí pode virar um objeto de terrorismo dentro do Estado de Israel e outros lugares do mundo. Eles estão assim colocando como se o mundo estivesse acabando mesmo com as questões climáticas, estão espalhando o pavor no mundo inteiro. E agora cresceu um número que já existia, né? Comidas do fim do mundo. Aí você vê a matéria do Mundo Espetacular. Os americanos gostam e aprovam. E por lá, essas comidas ganham cada vez mais espaço nas prateleiras dos supermercados. Estes baldes guardam o que os americanos veem como a solução para crises. Para eles, emergency food. Para nós, comida de emergência. Os baldes de comida para emergências movimentam um mercado até então desconhecido no Brasil, mas que não para de crescer aqui nos Estados Unidos. A promessa dos fabricantes é que a comida que está dentro desses baldes pode ficar guardada por até 30 anos sem perder a validade. Esses produtos são vendidos pela internet ou então nos hipermercados e existe uma grande variedade de cardápios. O preço? Aí depende do gosto do consumidor. Especialmente a gente que mora aqui na Flórida, a gente tem muitos furacões que acontecem sempre e por conta disso a gente costuma estocar assim comida durante o ano. Outro detalhe, o americano se preocupa com o futuro. Ele estoca esse tipo de alimento para uma eventual falta de emprego. Numa necessidade, pelo menos a alimentação está garantida. E é por isso que a também chamada comida para o fim do mundo cresce nos Estados Unidos, cerca de 7% ao ano. O país abocanha a maior fatia do mercado global, 31%. Mas Reino Unido, Alemanha, Índia e China também se destacam no consumo. Há empresas que vendem pacotes pensados em situações de emergência. Quem sabe uma solução para desastres naturais, como a chuva que destruiu a cidade de São Sebastião, litoral paulista, em fevereiro do ano passado. A comida emergencial também é essencial para situações de guerra. Uma opção para o combate à fome. Mas as companhias não estão de olho apenas no fim do mundo. Também preparam kits para
eventuais. Esse daqui, por exemplo, ó, lasanha. Mas como será que esses ultraprocessados vêm dentro desses baldes? A textura, o sabor. Esse kit, gente, é suficiente para 2 dias, serve 4 pessoas e aqui tem 5 refeições diferentes. O chefe Igor Daguiar vai preparar essas refeições para a gente. E nessa de problemas climáticos, vai entrando o Príncipe Verde, não sei se vocês já ouviram falar. Essa semana, esforços de diplomacia pública de Israel receberam um impulso significativo. O Príncipe Verde chegou para uma entrevista com o porta-voz do primeiro-ministro para a comunicação social árabe, Kofir. Juntamente com o porta-voz árabe da EDF, tenente-coronel Avishai, o Príncipe Verde também percorreu o Negev ocidental e visitou os kibbutzim, que foram atacados durante o massacre de 7 de outubro, bem como a área de festa em Herim. O Negev é um dos lugares mais guardados de Israel. Para quem não sabe, lá está a bomba de Israel. Se cai um míssil ali sem querer, querendo, pode deixar Israel igual um queijo. Na entrevista pessoal, Mossad, que é o príncipe, contou sobre sua infância como filho de um dos fundadores do Hamas, o Sheikh Hassan Youssef, e sobre os seus estudos em uma escola secundária da UNRWA, que é a agência da ONU que ajudou nos ataques, segundo Israel, na Judéia e Samaria, onde ele foi educado para odiar. Nas mesquitas, nas escolas, nas ruas, em casa, onde quer que você vá, há ódio de Israel e ao povo judeu, diz Hassan, observando o uso da organização terrorista Hamas fez com as instituições. Ao referir-se ao pacto do Hamas, não sei se você sabe, mas a maioria dos palestinos, não vou dizer a maioria, existe um pacto do Hamas com os palestinos, com os árabes, então muitos ou ajudam ou sabem e não falam, de uma certa forma ajuda o Hamas por causa desse pacto, que apela ao assassinato de judeus. Ele disse, as pessoas que escreveram o pacto do Hamas são um bando de lunáticos. Na verdade, fanatismo religioso também. Hassan também disse que o mundo árabe precisa prestar atenção aos perigos internos. O Hamas não se preocupa com as pessoas, com efeitos, estão a sacrificar as vidas de crianças e de não combatentes para alcançar objetivos políticos baratos. Não sei se vocês sabem, mas Gaza recebeu 1 bilhão, acho que nos últimos anos. Tudo foi para a conta dos líderes que gastaram construindo aqueles túneis e deixando as famílias árabes ali, palestinas, numa total miséria. O conceito de jihad deve ser interrompido e deve ser interrompida agora. A entrevista foi realizada no Instituto de Diplomacia Pública Nacional. Então você vê que a questão climática está aparecendo até pessoas agora com esse título de Príncipe Verde. Então você pode ver que um dos líderes mundiais, ou o líder mundial, ele vai vir pode vir com esse título também, Príncipe Verde. Porque hoje a preocupação primeira da ONU e das outras organizações é clima. Olha esse artigo. O Senhor dá e tira. Hora de reassentar Gaza, dizem os ministros israelenses. Existe uma comunidade de judeus que fizeram um encontro, que eles querem reassentar Gaza com os judeus. Tira os palestinos e tá com os judeus. Agora são os ministros que estão falando isso. O desengajamento de Gaza revelou-se uma loucura. A resposta agora é reassentar os judeus em Gaza ou é uma quimera messiânica? Ó, o Ben-Gvir, dizem que o Biden alertou ele para não entrar no Monte do Templo em março, porque ia desencadear uma guerra em Jerusalém, porque é o mês sagrado, o Ramadã, né, dos árabes. Então, para eles, se esse primeiro-ministro sobe no Monte do Templo em março, é quase cuspir na cara deles.
A comunidade internacional considera os colonatos judaicos a maior responsabilidade de Israel e o principal obstáculo à paz. Os israelitas da direita insistem que a colisão da terra que traz segurança, depois dos acontecimentos de 7 de outubro, está a tornar-se cada vez mais difícil ignorar os seus argumentos. É verdade, a maioria das pessoas fora de Israel acreditam que para ter a paz tem que dar aquela terra ali para os palestinos. Mas a gente sabe que mesmo dando a terra para eles, a questão é que eles não aceitam a existência de Israel. Para desgosto da sociedade liberal israelita e de grande parte do mundo ocidental, o argumento a favor da reinstalação da faixa de Gaza foi plenamente exposto numa conferência da Vitória, em 28 de janeiro. Ainda mais preocupante para aqueles que ainda acreditam que uma solução de 2 estados é viável foi o fato da conferência ter contado com nada menos que 12 ministros do governo e 15 membros do parlamento, e muitos deles apoiam abertamente o movimento para devolver judeus a Gaza e negar o estabelecimento de um estado palestino. E aí você vê que pode ser um mover messiânico, porque o próprio governo começa a entrar nessa história. Então, assim, a questão de Gaza, o que está acontecendo com Gaza, é sim um mover messiânico. Então é isso, que Deus abençoe vocês.